Pessoal, como já são 1h30, eu vou começar essa aula e chegar depois, pega o bonde andando aí. Eu vou começar essa aula, na verdade, com alguns recados antes da aula propriamente, né? Bom, na última aula nós fizemos a primeira avaliação. Eu gostaria de estar entregando para vocês as notas hoje, mas as coisas não andaram conforme eu planejei, mas ainda hoje, depois dessa aula aqui, eu vou estar corrigindo as provas e lançando as notas, né? Com exceção do Juliano, que vai ter até sábado para me entregar a prova dele. Mas, assim que ele entregar, todas as notas estarão fechadas. Nota da avaliação 1, porque a gente já parte para a avaliação 2. Né? Vocês estão vendo minha tela nesse momento. Vocês estão vendo que a aula 6 foi a avaliação da unidade 1, aconteceu no dia 7, né? Tinha ali a prova em PDF, as instruções para a prova. A maior parte de vocês já entregou a prova, só o Juliano que ainda não. Mas nós seguimos para a aula 7, que acontece hoje, dia 14. Hoje nós veremos as funções quadráticas e modulares. Mas vocês vão ver que na aula seguinte nós temos prova de novo. E depois mais uma aula e depois prova de novo. Vocês vão se perguntar por que isso acontece. Na verdade, isso acontece porque a gente segurou um tempo aí para dar a primeira prova, por conta que alguns alunos iam entrar depois, né? A gente deu uma seguradinha na primeira prova, o que fez com que as outras venham uma seguida da outra. Mas para não prejudicar vocês, nós vamos fazer... eu vou deixar poucos exercícios e vou mostrar para vocês da onde a prova vai sair, para que vocês não tenham muita dificuldade. Mas a observação que eu quero que vocês tenham é essa. Que dia 14 nós temos aula hoje, dia 21 nós temos avaliação. Essa é a mensagem. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre isso, a hora é agora. A prova seria... O conteúdo dela seria da aula de hoje? Isso, da aula de hoje, funções quadráticas e modulares. Ah, tá bom. E os exercícios eu vou mostrar para vocês, vão estar nos PDFs que eu vou deixar aí, são poucos exercícios, vou já deixar os PDFs anexados, e aí vocês já... PDFs não, né? Apresentações de PowerPoint, na verdade, para ter menos exercício para estudar. Ah, tranquilo. Dito isso, começamos com o primeiro assunto da aula, que é função modular. Né? São dois assuntos, função modular e função quadrática. Eu vou começar com função modular. Essa aula aqui, na verdade, é uma aula que foi preparada pela professora Caroline, que também é professora da UDEMAT. Talvez vocês tenham aula no futuro com ela. É uma aula de função modular e a gente vai apresentar o significado de módulo e também de função modular. Primeiro a gente apresenta o significado de módulo de um número e depois de função modular. Quando que aparece o módulo de um número? O módulo de um número vai aparecer quando a gente estiver calculando alguma coisa que não nos interessa o sinal de negativo, apenas o de positivo. Um exemplo é o cálculo de distâncias, né? Eu tenho aqui na apresentação o cálculo da distância, né? Por exemplo, aqui, ó, você já notou que para calcular a distância entre o número 10 e o 5 na reta métrica, você faz 10 menos 5? A distância entre o 10 e o 5, você faz 10 menos 5, que dá 5. Mas se você fizer 5 menos 10 e responder que dá menos 5, está errado. Mas você vai dizer, mas a distância do 5 ao 10 e do 10 ao 5 não é a mesma coisa? Sim, essa é uma situação que só te interessa o resultado positivo. A distância do 5 ao 10 ou do 10 no 5 é 5, nunca é menos 5, só interessa o resultado positivo. E daí nasce o conceito de módulo, ou valor absoluto de um número real. Né? Quer dizer que não importa se o que você está olhando é positivo ou negativo, só te interessa a parte positiva, né? O melhor exemplo disso é distância. Né? Então, a distância do 5 ao 10 ou do 10 ao 5 será sempre 5 positivo. Né? O menos 5 não interessa. Né? Uma definição formal para módulo de um número seria essa que aparece na equação 1. Né? O módulo de x, ou x entre essas duas barrinhas, né?
vocês quiserem escrever módulo de um número, você escreve x entre duas barrinhas. É igual a x mesmo, se o x for positivo, ou menos x, se o x for negativo. O que isso vai fazer? Por exemplo, se você pegar o menos 2, qual que é o módulo de menos 2? Ora, o módulo de menos 2 é 2. E se você pegar π, o módulo de π é π. Já se tu pega um número negativo para calcular o módulo, tu vai observar que tu chega no valor positivo, né? O módulo de menos 7 é 7. O módulo de menos 0,3 é 0,3. Pessoal, alguém não tinha tido contato ainda com a definição de módulo? Alguém tem alguma dúvida sobre o que é o módulo de um número? Queira perguntar agora? Pessoas pudessem esclarecer para mim aí, por favor. O módulo de um número vai pegar o número e transformá-lo em positivo. Se o número é positivo, continuará sendo positivo. Se era negativo, ficará positivo. É isso que o módulo faz. Se você olhar para cada exemplo que está ali na apresentação, todos ficaram positivos quando saíram do módulo. Tanto aqueles que já eram positivos, quanto aqueles que eram negativos, né? O módulo só faz isso, faz com que o número fique positivo. Essa é a definição de módulo de um número. Seguimos. Tá? Aqui tem mais alguns exemplos, né? Por exemplo, o menos 7 sai igual a 7, o 5, o módulo de menos 7, né? Propriedades, é igual ao módulo de 7, ou seja, o módulo de um número negativo é igual ao módulo dele positivo, porque sempre vai sair positivo, né? O módulo de um número ao quadrado é igual àquele número ao quadrado. Por quê? Porque o número ao quadrado sempre fica positivo, né? Então, se estiver dentro do módulo ou fora, tanto faz. Né? Aí nós temos um exemplo aqui. Módulo de menos 4 ao quadrado é igual ao módulo de 16, que é igual a 4 ao quadrado. Nós também temos a desigualdade triangular, que o módulo do produto de dois números é o produto dos módulos, né? O módulo de xy é o módulo de x vezes o módulo de y. Outra propriedade que a gente tem, essa sim é a desigualdade triangular, né? O módulo de x mais y é menor ou igual ao módulo de x mais o módulo de y. Vocês podem testar. Aqui na apresentação tem exemplos, né? Por exemplo, o módulo de menos 3 menos 2 é igual a menos 5, que é igual a 5. E o módulo de menos 3 mais o módulo de menos 2 dá 5 positivo, que é o caso da igualdade. E já se você pegar o módulo de 3 mais 2 dá 5, e o módulo de 3 mais o módulo de 2 também dá 5. Se você pegar o módulo de 3 menos 2, dá 1. Já o módulo de 3 mais o módulo de menos 2 dá 5. Sempre vai caber aqui nessa desigualdade. São as principais propriedades envolvendo módulos. Mas vocês sabem que o assunto dessa disciplina não é módulo. O assunto dessa disciplina é função. E nesse tópico específico, o assunto é função modular. A função modular mais básica possível é uma função que te retorna sempre o módulo do número, né? F de x é igual a x, se x é positivo. É igual a menos x, se x é negativo. Né? Vamos fazer o gráfico dessa função aqui para entender. Vou atribuir alguns valores para x e obter os valores respectivos de f de x. Se eu atribuo o valor de 0 para x, cai aqui na primeira condição, né? X é igual a 0, então o resultado é o próprio x, que é 0. Se eu atribuir 1 para x, também será positivo, cairá aqui, retornará 1. Se eu atribuir 3, é positivo, retornará 3. Agora, quando eu começar a atribuir valores negativos, né, por exemplo, menos 1, o módulo me retornará 1 positivo. Quando eu atribuir menos 2, o módulo me retornará 2 positivo. Quando eu atribuir menos 3, o módulo me retornará 3 positivo. De modo que se eu jogar esses pontos no gráfico, em azul aqui eu tenho a parte de cima, né, a primeira tabelinha, em vermelho essa segunda tabelinha. A gente vê que vai formar um V. Né? Vai formar um V. Esse gráfico aí na tela, nesse momento,
é o gráfico da função modular, dessa função número 2 que aparece aqui. O gráfico dessa função número 2 é esse gráfico aqui. Eu deixei uma parte em azul e uma em vermelho, que a em azul corresponde a essa parte de cima e a em vermelho corresponde à segunda condição. Então, está aí o gráfico da função modular, né? Vocês percebem que os valores de y são sempre positivos, não importa se x ou y são negativos. Pessoal, alguma questão nesse momento? Continuamos. Tracei aqui uma continuidade dessa reta para vocês verem a função identidade, né? A função módulo, na verdade, ela coincide com a identidade até aqui e daqui em diante ela é espelhada a identidade aqui para cima, né? Para poder ficar positivo, né? Porque senão ela ficaria negativa aqui embaixo. Se eu acrescentar uma constante aqui dentro do módulo, né? Essa função ela vai deslocar no eixo x, né? Olha aqui, se eu acrescentar uma constante positiva, ela vai caminhar, né? Esse biquinho dela vai caminhar para direita, né? Aqui nesse primeiro caso eu tenho módulo de x menos 2, módulo de x menos 1, módulo de x mais 2, módulo de x mais 3. E que eu vejo, então, aqui que a função ela caminha aqui. Opa! Ela caminha aqui dessa maneira quando eu coloco uma constante. Quando eu coloco a constante aqui dentro do módulo. E o que acontece se eu colocar a constante do lado de fora do módulo? Aqui nesse segundo caso, nessa segunda tela, eu tenho a constante fora do módulo, né? Só o x está dentro do módulo. Nesse caso, a função se deslocará no eixo y. Essa primeira de cima é módulo de x mais 2, né? Corta o eixo y na altura 2. Essa do meio é a própria módulo de x que passa na origem. E essa mais embaixo é módulo de x menos 2, né? Corta o eixo y na altura de menos 2. Nesse caso aqui, em que a constante está fora do módulo, ela se desloca sobre o eixo y. Se eu colocar um sinal de menos do lado de fora do módulo, né? Se eu colocar um sinal de menos do lado de fora do módulo, eu faço com que aquelas curvas que estão acima do eixo x, que é esse eixo, fiquem abaixo, né? Eu vou espelhar elas para baixo. Eu tenho uma série de funções aqui que são modulares, que seriam totalmente positivas, mas por ter esse sinal de menos antes do módulo, ficaram espelhadas para baixo. Tá? É brincadeiras que eu estou fazendo com as funções modulares. Eu posso colocar sinal de menos aqui dentro do módulo, na frente do x. Esse sinal de menos dentro do módulo, na frente do x, vai fazer as funções se deslocar aqui sobre o eixo x, né? Olha aqui, ó. Essa primeira aqui é menos x menos 3 dentro do módulo. Essa em verde é menos x. E essa outra em azul é menos x mais 3. E eu posso colocar expressões mais complexas, mais complicadas dentro do módulo. Olha um exemplo interessantíssimo aqui. Vou colocar isso aqui na prova, hein? Se eu colocar na prova, isso aqui vocês fazem, acerta. Olha aqui a função que nós temos aqui. Módulo do módulo de outra coisa menos outra coisa. Olha que curvinha engraçada que apareceu aqui. Olha que desenho engraçado. É uma brincadeira aí com um monte de módulo aí. Só para exemplificar, né? Seguimos. Também fiz o seguinte. Coloquei funções quadráticas dentro do módulo. Já já a gente vai estudar um pouco sobre funções quadráticas e vai entender melhor. Por enquanto eu não vou explicar muito o comportamento da função quadrática, mas o que eu quero dizer aqui é que se eu coloco uma função quadrática dentro do módulo, a parte negativa, que é essa parte de baixo, ela será espelhada para cima, né? Ficará totalmente positiva. Que é o que o módulo faz, né?
Só alguma dúvida até aqui nas funções modulares? É só aquela lá da função lá que você falou que talvez ia colocar na prova, ou aquele módulo sem nada dentro, significa o quê? Essa daqui, né? É a primeira, isso. Esse módulo sem nenhum número dentro. Esses Na dois. verdade, não é que não tem nada dentro, é que esse módulo aqui, essa primeira barrinha, fecha aqui, ó, nessa última aqui, ó. Essa primeira fecha nessa última e essa segunda fecha aqui, ó. E aí essas outras... Entendi. Entendeu? Não é que aqui tem um módulo sem nada, é que essa Tá. barrinha fecha lá no final. Sim, do 3 e do menos 1, né? Isso. Depois vocês vão, copiem e façam no GeoGebra. Vocês já estão fazendo as coisas no GeoGebra, né? Eu ainda não, né? Podem fazer, testar, vocês vão ver que vai dar esse desenho bonito aí. Professor, essa questão do GeoGebra aí, como é que funciona? Não tô meio por fora. O GeoGebra é um programinha para desenhar gráfico. Você vai no Google aí, digita GeoGebra, você vai baixar ele no computador. E aí eu vou recomendar para você ver uns vídeos aí no YouTube aí. Pesquisa aí por GeoGebra e você vai achar aí o suficiente para estudar nele, tá? Mas não é obrigatório mexer no GeoGebra, é só uma indicação. Ok. Gustavo está dizendo que vale a pena aprender, de fato vale, tá? Ajuda muito para mexer com os gráficos. Seguindo, lembra então da fita métrica? Quando a gente vai calcular a distância de 5 até 10 ou de 10 até 5, então o ideal é usar um módulo, né? Em vez de fazer 10 menos 5, você faz módulo de 10 menos 5, porque módulo de 10 menos 5 é a mesma coisa que o módulo de 5 menos 10. Dá 5 em qualquer caso. Tá? Então essa é a ideia do módulo. É um outro exemplo que a gente sempre usou o módulo e talvez nunca tenha discutido, o teorema de Pitágoras. Quando a gente usava o teorema de Pitágoras para calcular uma medida, a gente sempre pegava só o valor positivo, né? A gente ia lá que A ao quadrado era igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, significava que o A podia ter um valor positivo ou negativo, mas toda a vida a gente sempre pegou o positivo. Por quê? Porque a gente sabe que são comprimentos, né, esses valores, né? Não faz sentido pegar o negativo. Então, era um caso de se usar módulo. Aqui eu tinha um exercício. Esse exercício aqui eu vou deixar para vocês, tá? Ó. Aquele lá não, mas esse aqui... Deixa eu ver, esse aqui. Tá resolvidinho aqui, do começo ao final. Dessa primeira apresentação de função modular, hoje eu vou passar 3 apresentações para vocês, tá bom? Uma de função modular, que é essa que a gente acabou de terminar, e 2 de função quadrática. Da apresentação de função modular, o único problema que eu vou deixar como exercício para vocês é esse que está aí na tela, tá? Eu vou subir lá na aula essa apresentação aí. O único exercício que está como exercício para vocês fazerem aí é esse aí que está na tela, tá vendo? Então, vocês já sabem, né? Só para esclarecer. Já que a prova já é semana que vem, vocês só verifiquem os exercícios que eu falar. O primeiro deles é esse que está aí na tela, tá bom? Beleza? Combinado? Combinado, né? Então, vamos lá para a função quadrática. Esse exercício vocês resolvam depois. Aliás, ele está totalmente resolvido aqui, né? Vamos lá para a função quadrática agora. Que é o segundo tema. Função quadrática, gente. Então, nós já estudamos aqui alguns tipos de funções. Função do primeiro grau, e agora nós vamos ver as funções do segundo grau, que também são chamadas de funções quadráticas. Bom, e acabamos de ver também a função modular, né? Então, função do primeiro grau, que você tem função constante, função linear e todas as outras funções afim.
Já vimos também as funções poligonais, inclusive a modular. E agora vamos ver as funções quadráticas, né? As funções do segundo grau. As funções quadráticas, como você identifica com a função quadrática? Ela tem uma cara, né? Vocês vão se lembrar que a função do primeiro grau sempre tinha uma carinha, né? A quadrática também tem, né? A carinha da função quadrática é essa daqui, ó. F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Olha aqui exemplos de funções quadráticas. Em todas elas vai aparecer o expoente 2, né? O expoentezinho 2 ali no x. É por isso que é de segundo grau, porque tem esse expoente 2. Né? Então, sempre que a função tiver esse expoentezinho 2, é uma função quadrática. Tá? Então, como que eu identifico que a função é quadrática? Por meio desse expoentezinho 2 ali, tá? Aqui ele aparece, aqui ele aparece, aqui ele aparece. Tá? Se não tiver o expoente 2, não é quadrática. Se tiver o expoente 2 e o expoente 2 for o maior expoente, aí é quadrática. Bom, se a função for quadrática, vamos lá. O gráfico dela vai ser uma parábola. O gráfico de uma função quadrática se chama parábola. E aí na tela vocês têm 3 parábolas possíveis. O gráfico da função quadrática ele pode ter concavidade para baixo ou concavidade para cima. Né? A concavidade será determinada pelo valor do A. Se você perguntar quem que é o A, nós voltamos aqui atrás e eu te mostro que na fórmula da função quadrática, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, o A é o número que multiplica o x ao quadrado. Então, você vai olhar se esse número que multiplica o x ao quadrado, se ele é positivo ou se ele é negativo. Se ele for positivo, a concavidade é voltada para cima. Se ele for negativo, a concavidade é voltada para baixo. Ah, e outra coisa extremamente interessante é o seguinte, que na função quadrática também vale aquele negócio do valor do termo independente, né? Ele corta o eixo y no termo independente, que é o c. O C é esse último valorzinho aqui, ó, que é independente, não vem acompanhado de x. Tá? Então, o recorte que se faz aqui é o seguinte, o gráfico da função quadrática é uma parábola. Se o valor do A, que é aquele valorzinho que multiplica o x quadrado, for positivo, a concavidade é voltada para cima. Se for negativo, a concavidade é voltada para baixo. E o A nunca será zero, senão nem é uma função quadrática. Outra coisa, essa parábola sempre cortará o eixo y no valor de c, que é o valor do termo independente. Né? Eu vou abrir o GeoGebra para a gente mexer um pouquinho com funções quadráticas. Né? Vou abrir o GeoGebra um pouquinho para a gente mexer com funções quadráticas, tá bom? Só um segundo, GeoGebra. Aliás, quem estava perguntando de GeoGebra já vai ter oportunidade de ver o GeoGebra um pouquinho em ação. Olha aí, agora vocês estão vendo o GeoGebra aí, né? Na tela de vocês. E eu vou colocar o gráfico de uma função quadrática, né? Igual eu falei para vocês. F de x igual a que multiplica x ao quadrado mais bx mais c. Né? Vocês veem que apareceu aí na tela de vocês uma parábola, conforme eu te disse. E se vocês olharem para o canto direito ou esquerdo da tela de vocês, não sei como é que a tela está aparecendo para vocês, para mim aqui, ela aparece no canto esquerdo os valores de A, B e C. Não sei se para vocês é também no canto esquerdo. Todos os valores estão configurados para o número 1 inicialmente, o A, B e o C. Né? Como o A está configurado para o número 1, né? O A aqui está configurado para o número 1, então nós temos a concavidade para cima, porque o A é positivo. Como o C está igual a 1, a gente vê que a parábola está cortando o eixo Y no 1.
Vamos brincar um pouco com os valores do A aqui. Vou aumentar os valores de A. Vocês veem que vai fechando a parábola. Se eu vou diminuindo os valores de A, vai abrindo a parábola. Vai abrindo, abrindo. E quando os valores ficam negativos, vocês percebem que a concavidade muda, né? Olha só. Então, eu posso brincar um pouquinho com o valor de A para ver o impacto do A sobre o gráfico da função quadrática, né? Valores positivos, concavidade para cima. Valores negativos, concavidade para baixo. O valor do B, ele brinca ali mudando a posição em relação ao eixo X, né? Olha aí, mexendo com o valor do B. Mas o valor do C nos determina aonde passa o gráfico no eixo Y, né? Ó, se eu deixar no 0, vai cortar bem aqui no 0. Se eu aumento, né? Se eu deixei no 3 aqui, ó, vai passar aqui no 3. É assim que funciona o gráfico da função quadrática, tá? Isso aí foi uma breve visualização no GeoGebra do gráfico da função quadrática. Alguém quer fazer algum comentário nesse momento sobre o gráfico da função quadrática? Alguma coisa? O professor, zera lá no início, igual o senhor estava lá, só para mim tirar umas noção. Igual estava lá. Igual você só colocou a função no começo e deu... Eu tenho que puxar aqui. Vou tentar ver se eu acerto aqui os negócios. Vou deixar no 1, tava no 1 aqui. Tava menos 1x ao quadrado, mais 1 e acho que menos 1. É difícil parar aqui certinho no 1. Você tá vendo que o meu tá parando no 1.1. Aham. E aqui tem que ter controle do mouse, tá? Tá quase. Serve? Serve. Serve, tá quase. Tá, assim, aonde essas linhas cortam aqui, vai ser a definição desses valores aqui de 1x ao quadrado, mais 1 e menos 1. Porque antigamente aqui estava menos 1 nesse final aqui. Não, deixa eu parar bem certinho aqui para mostrar para você exatamente o que eu estou falando. Vou tentar parar exatamente. Parei no 1, o A. O B eu vou tentar parar no 1. Opa. Consegui. Ver se eu consigo parar o C no 1 também. Parei, certinho. Ó, parei o A, B e o C no 1. Então, você olha aqui embaixo onde está a fórmula da função. Essa função aí ficou 1x ao quadrado mais 1x mais 1. Entendeu? O A, B e o C, todos valendo 1. Se eu mexer aqui, por exemplo, o B, se eu trouxer o B para 2, ó, então o A vai ser 1, o B aqui que multiplica o X vai ser 2, e o C continua sendo 1. Né? Vou colocar o C no valor 0 aqui, só por brincadeira, tá? Vou tentar parar no 0. Opa. Pronto, parei no 0, ó. Então, você vê que o C nem apareceu aqui, né? Porque ele é 0, ele nem apareceu aqui, né? Ficou só o A valendo 1, o B valendo 2, né? O valor do A ele te diz se a concavidade é para cima ou para baixo, tá? A positivo, concavidade para cima. A negativo, concavidade para baixo. E o mais 2? O 2, na verdade, ele te... Se você mexer no B aqui, ó, você vai ver o que ele faz. Ó. Quando eu mexo no B, ele desloca sobre o eixo X, tá vendo? Sim. Na verdade, se eu caminho para valores positivos, ele começa a deslocar para o lado esquerdo. E se eu vou para valores negativos, ele começa a ir para o lado direito. Essa é a função do B. Mas ninguém se importa muito com o B, não, tá? As pessoas se preocupam mais com o valor do A e do C. Do A, porque ele determina o lado da concavidade, e o C, porque é exatamente aonde corta o eixo Y, né? Aqui está cortando no 0, ó. Mas se eu for aumentando o valor do C, vou parar no 3. Você vai ver que vai cortar bem na altura do 3. Então, a gente preocupa mais com o A e com o C. O B a gente não preocupa muito, mas ele tem a função dele também. Então, quer dizer que o AX ao quadrado aí vai definir se a concavidade vai ficar de boca para cima ou de boca para baixo, vamos dizer assim. Perfeito. E o C vai dizer onde a linha vai... a concavidade vai cortar ali entre o eixo X e Y. Vai cortar o eixo Y especificamente. Tá. Okay. Perfeito, é isso aí. Pessoal, outra coisa também que é possível calcular é o seguinte. Às vezes a gente se pergunta o seguinte, deixa eu diminuir aqui um pouco o valor do C para me mostrar um negócio. Ó.
a gente se pergunta qual é que é o valor do ponto que está bem aqui no vértice, né? Às vezes a gente se pergunta também qual é o valor desse pontinho que está no vértice aqui no... Ou ele é o ponto de mínimo ou de máximo, né? Porque ele está no vértice. A concavidade é voltada para cima, ele está no mínimo, né? No contrário, ele será do máximo. Se a gente se perguntar como calcular esse valor aí, é possível também, tá? É possível. Existem duas maneiras. Uma é você calcula as duas raízes, e aí você, por simetria, acha o valor do x do meio, substitui na função enquanto do y, ou você usa uma formulazinha. Que é essas fórmulas que estão na tela, ó. Se você quiser calcular esse pontinho do vértice, você consegue calcular o valor do x e do y. É chamado x do vértice e y do vértice. A fórmula é menos b sobre 2a para o x do vértice e menos delta sobre 4a para o y do vértice. E se você estivesse perguntando de onde apareceu esse menos b, menos a e menos delta, basta você se lembrar da fórmula de Bhaskara, né? Vocês lembram da fórmula de Bhaskara? Porque imagine que você queira calcular as raízes. O que seriam as raízes? Esses valores aqui, ó, onde ela corta o eixo x, o x1 e o x2. Aqui e aqui. Como é que você calcula esses valores, essas raízes? Pela fórmula de Bhaskara, né? Que é menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Se lembram disso? Se lembra? Sim, professor. Para calcular as raízes da função quadrática, você utiliza a fórmula de Bhaskara. E aí você vai se lembrar, a função quadrática pode ter duas raízes, pode ter uma raiz ou nenhuma raiz, isso depende do delta, né? Delta positivo, duas raízes. Delta igual a zero, uma raiz. Delta negativo, nenhuma raiz real, tá? E da mesma forma que você tem a fórmula de Bhaskara, né? Você pega a função igual a zero, tu calcula as raízes, né? Porque é na altura zero. Tu também pode calcular o valor do x e do y do vértice, né? Usando essas outras duas fórmulas que estão nessa tela aqui. Né? Depois vocês podem ver e copiar essas fórmulas aí. Pessoal, eu quero que vocês anotem alguns exercícios desse slide aqui também para fazer em casa, tá? Esse exercício número 1, que está na tela, vocês podem anotar, porque foi do Enem. Esse número 4 foi do Enem. Número 1, de novo, do Enem. Número 3 do Enem. Olha, para facilitar a vida de vocês, vamos fazer o seguinte, todos do Enem vocês fazem. Certo? Dessa segunda apresentação, vocês fazem todos que estiver escrito Enem. Tá? Porque na prova vai cair algum desses, tá? A prova terá talvez 5 exercícios, vai cair desses exercícios que eu estou te falando. Daquela primeira apresentação lá, aquele da distância, que eu deixei lá. Dessa segunda apresentação, qualquer um que tiver escrito Enem. E da terceira apresentação que eu vou apresentar daqui a pouco, assim que eu encerrar essa, os que estiverem escrito Enem também. Combinado? Combinado? Então vamos tocar a terceira apresentação. Bom, então eu passei algumas fórmulas para vocês, né? A fórmula de Bhaskara para calcular os zeros da raiz e também a formulazinha para calcular o valor de x do vértice e y do vértice, tá? X do vértice e y do vértice. É importante vocês terem uma noção
que na parábola vocês têm um ponto de mínimo ou um ponto de máximo, né? Que é esses pontos que tem o x do vértice e o y do vértice. Esse ponto será chamado de valor mínimo se a concavidade é para cima, né? Se a concavidade é para cima, esse ponto é mínimo. Ele é o menor valor possível do gráfico. Agora, esse valor será chamado de máximo, e esse ponto XY do vértice será um ponto de máximo, se a concavidade é voltada para baixo, porque daí esse aqui é o maior ponto possível. E a fórmula para encontrar, evidentemente, as coordenadas desse ponto é o x e o y do vértice. Outra coisa importante é quando que o gráfico de uma função é positivo ou quando é negativo, né? Se ele está totalmente acima do eixo x, é positivo. Se ele está abaixo, é negativo, né? Por exemplo, se a função for sempre positiva, ela talvez tenha uma única raiz ou não tenha raízes. Se ela for sempre negativa, talvez ela tenha uma única raiz ou não tenha raízes. Agora, se a função tem duas raízes, significa que ou ela é positiva, fica negativa e depois positiva, ou ela é negativa, fica positiva e depois negativa. Alguma dúvida até aqui? Ok. Não se manifestaram, então aqui nós também temos alguns exercícios do Enem, ó. 1, 2, é do Enem. Depois temos algum do Enem. Esse aqui é do Enem. Esse aqui é do Enem. Tem muitos do Enem, não, né? Só alguns. Tem muitos, não. Então é isso aí, gente. São 3 slides que eu vou subir lá na aula. Esses 2 últimos de função quadrática, eu quero que vocês se concentrem só naqueles que tiver escrito Enem, porque eu vou selecionar alguns desses exercícios para colocar na prova. E naquele primeiro slide de função modular, só o último exercício que está lá, que é a distância de Sinop a Sorriso lá, é o único também que vocês vão estudar, tá? Para cair na prova. Gente, combinado? Alguma dúvida? Professor, daí que dia que você vai disponibilizar a prova? A prova na quinta-feira da semana que vem. Daí a gente vai ter quanto tempo daí para realizar? Da quinta, sexta e sábado, né? Ah, quinta, tá, sexta, fechou. Igual o método passado, né? Isso, tá? Tranquilo. E esses slides eu vou colocar agora para vocês já começarem a estudar. Tranquilo. Beleza? A apresentação também já subo assim que ela ficar disponível para mim. Fechou. Beleza? Mais alguém tem mais alguma pergunta? Pessoal, então até a próxima. Eu vou encerrar aqui e a gente se vê por aí. Tchau, tchau, professor. Obrigado. Tchau.